Boa noite a todos. Então, vamos iniciar a nossa reunião. Hoje a gente não vai ter a música inicial. Vamos ter a palestra de Eugênio, os trabalhadores do Senhor. Aí você pode ficar à vontade de fazer a prece, por favor, Eugênio. Pois não. Então vamos nesta hora, unidos em pensamentos e corações, sabendo da presença dos benfeitores espirituais, que nos interligam através desse movimento energético que nos motiva a estar juntos na noite de hoje, para o estudo do Evangelho, para a reflexão em torno dos ensinamentos dos Espíritos, para que possamos, dessa forma, absorver a doutrina que eles nos ditaram, através do nosso codificador, Allan Kardec, e os Espíritos que complementam essa obra através de Chico. E que possamos também, nas vibrações que sabemos que se fazem presentes nesse instante, levar o nosso pensamento até a nossa companheira Maria Ângela, que a sua mãe desencarnou ontem e hoje foi sepultada, que as vibrações de paz, de harmonia, de conforto, cheguem até a nossa companheira e seu esposo e demais familiares, e também a espiritualidade amiga possa acolhê-la num clima de paz e tranquilidade. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Louvado seja Deus. Posso iniciar então, Denilson? Fique à vontade. Muito obrigado, um abraço a todos aí que estão conosco na noite de hoje. Motivo sempre de grande alegria para todos nós estarmos juntos, estudando hoje virtualmente, nos confraternizando, né, matando a nossa saudade também, enquanto um grupo de trabalho, né, uma equipe que há muitos anos nós compartilhamos essa trajetória. E nos foi convidado, nos foi ditado hoje para falarmos dos trabalhadores do Senhor, né? E é bem interessante o tema que nós trazemos na noite de hoje. Vocês vão me dar só um tempinho aqui, porque deu uma travada aqui na apresentação. Acho que agora vai. Bom, aqui nos fala sobre o que fazes de especial. Emmanuel comenta essa passagem de Mateus, no capítulo 5, item 47. E ele nos dá uma indicação da nossa responsabilidade, que como novos espiritistas, como ele nos diz que estamos, nós possuímos patrimônio de muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Ou seja, ele nos oferece, né, uma condição, através da doutrina, de uma compreensão maior, acima, devido a essa oportunidade que os Espíritos nos oferecem. E face desses conhecimentos, segundo Emmanuel, né, dessa informação dos planos mais altos, beneficia os nossos círculos felizes de trabalho. Então, aqui ele já começa a nos indicar a necessidade do trabalho e um círculo feliz de trabalho, que deve ser sempre um grupo, uma equipe, um movimento que trabalha em torno da orientação dos espíritos, né? Então, aqui ele coloca: é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Olha que pergunta bem reflexiva para todos nós, né? O que fazeis mais do que os outros? Segundo essa oportunidade grandiosa que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Bom, então a gente tem que reportar a essa pergunta, tentar construir a nossa ideia em torno do tema da noite de hoje. E vamos reportar a primeira organização, primeira instituição
que se organizou em torno da codificação, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde tudo nasce para que cheguemos até aqui, né? E Kardec, na sua primeira organização, para aqueles que fossem membros, ou seja, os trabalhadores que iniciariam a tarefa com ele, ele diz o seguinte: a sociedade só admite pessoas que simpatizam com seus princípios e o objetivo de seus trabalhos. E ele dá a condição para que a pessoa adentrasse a sociedade, que ela já estiver iniciada nos princípios fundamentais da ciência espírita ou estiverem seriamente animadas no desejo de nelas se instruírem. Então, ele coloca essa condição para os membros da sociedade, que eu já esteja iniciado ou que se interesse realmente, com bastante ânimo, né, no desejo de se instruir através da doutrina dos Espíritos. E exclui todos que possam fazer motivos de perturbação às suas reuniões, por uma atitude de hostilidade e oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, fazendo assim perder tempo em discussões inúteis. Então, o que ele falou é o seguinte, que alguém que desviasse daquele objetivo comum, né, que não recebesse essas instruções, e muitas vezes poderiam atrapalhar o andamento, então não seria um membro que seria admitido na sociedade. Ele ainda acrescenta mais: todos os membros se obrigam reciprocamente à benevolência e ao bom tratamento, devendo em todas as circunstâncias colocar o bem geral acima das questões pessoais e do amor próprio. Olha a orientação que Kardec nos dá através desses estatutos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, da necessidade da gente estar estudando nos princípios da doutrina, né, interessado, animado realmente a nos instruir através dela, a nos ter uma relação saudável dentro dos objetivos e colocar sempre o bem geral acima dos nossos bens pessoais e amor próprio, né? Nossas questões pessoais e do amor próprio. Então, ele já nos dá a primeira dica aí, muito bem colocada, para que a gente pudesse iniciar um trabalho em torno da doutrina dos Espíritos, né? E ele, no livro dos Médiuns, ele já dá o entendimento maior, né, para que se tivesse as reuniões, os trabalhos em torno da doutrina espírita. Ele fala o seguinte: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes de seus membros e formam como um feixe. Tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Kardec trata, então, esse corpo de trabalho, esse corpo de trabalhadores, né, como um feixe de energia, ou um feixe que tem que estar cada vez mais coeso, senão ele se espalha. Já imaginou um feixe com aqueles laços que o prendem afrouxados? Né, não teria condições de permanecer juntos. Então, ele fala desse ser coletivo, que nos torna, a partir do momento em que a gente se encontra com misericórdia divina para uma tarefa tão abençoada como a doutrina nos oferece. Por isso que eu falo círculos de trabalhos felizes, né? E Kardec, ele também dá uma tratativa dessa no livro Obras Póstumas, quando ele fala do programas das crenças, né? Então, ele fala que é uma questão de vitalidade absoluta, né, para qualquer associação, é a homogeneidade, isto é, unidade de vistas, de princípios e de sentimentos. Nós não temos um padrão uniforme das coisas, nós estamos tentando buscar a orientação de Jesus, mas o que ele fala? Unidade de vistas. Todos nós temos que saber o nosso foco, os nossos objetivos, né? Para onde que a gente está indo, o que está nos oferecendo. Então, quer dizer, é uma busca, né, coletiva, é uma busca juntos, digamos assim. Porque se eu tiver uma visão distorcida,
o meu caminho vai ao contrário, né? E princípio de sentimentos, né? Que é justamente a gente desenvolver os sentimentos mais elevados um para com os outros, né? E a tendência para o mesmo fim determinado. E ele resume isso numa palavra que ele chama isso que é comunhão de ideias. Então, a gente tem que comungar esse ideal, essa ideia, para que esse feixe possa permanecer coeso e capaz de realizar algum trabalho. E ele também nos dá uma outra orientação, que está lá no Evangelho, na coletânea de preces espíritas. Ele explica também, porque muitas vezes os nossos infortúnios, os nossos fracassos, quanto trabalhadores, quanto espíritas também, né? A gente tem aquela velha questão da influência dos espíritos, ou a questão das obsessões que a gente trata já há algum tempo, né? Do assunto, de forma sempre trazendo essas possibilidades, que ela existe. Então, Kardec, os espíritos tiveram cuidado de colocar até uma prece para afastar os maus espíritos. Eu achei interessante na explicação, né, o motivo que ele foi inserido aquela prece na coletânea de preces espíritas. E ele explica para todos nós que os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem a do corpo. A responsabilidade é nossa, né? Não é dos maus espíritos. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas, para evitar as obsessões. As boas qualidades no coração nem sempre os livram das suas tentativas, mas nos dão força necessária para resistir. Olha que interessante essa questão do que é a gente quer afastar os maus espíritos, que fique longe da gente, mas se nós mesmos que atraímos, nós mesmos que afinizamos. Nós, então, aqui ele convida aqui claramente a reforma íntima, né? É tratar como nós limpamos o corpo, a gente ir limpando a alma. A gente limpa a alma com sentimentos renovados e pensamentos, né? Então, ele fala que esse método nem sempre vão nos livrar do assédio dos espíritos ainda de ordem mais inferior, mas nos dão força para resistir às investidas, né? Então, é aí que está o afastamento, a fortaleza do trabalhador, né, para que possa permanecer no trabalho, é essa luta consigo mesmo, da melhoria a cada dia, não permitindo, né, que o mal visite o seu coração ou que o mal interceda no seu caminho, tendo a responsabilidade inteiramente de cada um. E, posto isso, nós temos uma frase aqui que eu gosto muito de usá-la: da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Então, de cada um de nós é que depende o sucesso do trabalho, o sucesso pessoal, como espírito, né? Não é sucesso material, mas o crescimento espiritual, e também o trabalho coletivo que nós somos convidados a desenvolver. Então, depende da conduta de cada um. Então, a gente chega no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E dois itens que se tornam interessantes para a nossa reflexão na noite de hoje desse capítulo, sendo ele todo de grande importância, né? Que é a missão dos espíritas e os trabalhadores do Senhor. Então, a gente pegou uns dois tópicos para que a gente possa refletir sobre esse tema e sobre essas orientações preliminares, né? Algumas delas que nós recebemos do nosso codificador, assemelhando-se no Evangelho de Jesus. Bom, então a primeira coisa que ele coloca: na missão dos espíritas, tomar água magnetizada.
tem uma orientação. Qual que é a missão dos espíritas, hein, meus amigos? A palavra missão já é muito forte para nós, né? Mas nós estamos falando de trabalho. Olha o que os espíritos nos falam. E de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. O que seria isso? O novo dogma. Essa palavra dogma, né, muitas vezes a gente questiona porque estava como que acrescentando algo novo a os que os espiritualistas acreditavam, então, na época, para melhor compreensão. Mas não é um dogma. A reencarnação é um fato, né, que nós vamos descobrindo a cada momento, a cada observação e percepção, e, quiçá, a ciência já está bem próxima, acredito eu, né, de testificar essa verdade, né? E da elevação dos espíritos, ou seja, da própria evolução. E aqui ele trata da relação do mundo corpóreo, né? Como está na origem da definição da doutrina dos espíritos, que é conforme tenham cumprido bem ou mal as suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, aí está ligado ao mundo que nós vivemos, o mundo de expiações e provas, né? Então, essa revelação da reencarnação e da elevação da própria evolução dos espíritos através das suas obras, como sempre foi falado no Evangelho, seria a alertiva, ou seria o diferencial, seria o estímulo, né, para que a gente pudesse chegar a se falar no mundo renovado. E aí ele nos dá realmente como fazer isso, né? É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregai. Convosco estarão os espíritos elevados. Então, aqui não é só a fala, né? O pregar aqui é viver, é vivenciar, é se transformar. Quando ele nos convida a sacrificar para a propagação, né, dessa verdade, nós temos que sacrificar os hábitos, os trabalhos, as ocupações fúteis, ou seja, renunciar um pouco das questões materiais, né, da nossa acomodação, né, com as coisas do mundo físico exclusivamente, não nos dedicando ou buscando, através do trabalho, né, essa missão ou essa oportunidade que nos é oferecida quanto espíritas no mundo, né, tão tumultuado como é o mundo de expiações e provas. Então, aqui a missão é bem simples, né? A gente pensa que é uma coisa tão diferente, mas não, é o sacrifício de si mesmo em prol de uma causa, em prol de si mesmo, né? Para que possamos crescer. E na missão dos espíritas, ainda pergunta o seguinte: se entre os chamados para o espiritismo muitos transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham num bom caminho? A resposta é simples. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Aí está o fora da caridade, não há salvação, né? Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos que levam consolo, reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, e reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios. Ou seja, né, aqueles princípios realmente estão sendo vivenciados por aquele que se tornou o espírita verdadeiro, né? Olha que interessante, né? É a transformação mesmo e a prática da caridade e do amor ao próximo. Não tem
outra recomendação. O resto tudo é para nos fortalecer. Bom, aí está a missão dos espíritas. E o outro item, que está no item 5, que são os trabalhadores do Senhor, né, que essa é a seara que nos é apresentada pelos Espíritos. O que ele nos diz? Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unânimos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Esse aí é o verdadeiro trabalhador do Senhor, que vai ter o mérito, né? É aquele que consegue estar junto, unido aos outros companheiros que a vida oferece, para que o Senhor encontre a obra acabada, né? E aí sim que será o triunfo dos princípios que abraçamos, né? De ser chamados de bons servidores. Será, meus amigos? Né? Essa é a proposta. E o que é o entrave que ele coloca aqui aos trabalhadores do Senhor? O melindre e a discórdia, né? Em prol da obra. Quando eu consigo sufocar o meu melindre e a discórdia para que a obra cresça, eu estou trabalhando na vinha do Senhor. Então, são as questões pessoais que Kardec colocou lá no princípio, nos Estatutos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É necessário isso. Então, nós temos que estar felizes, né, no trabalho que o Senhor nos proporciona a oportunidade de estar. Aqui, gente, a gente abre uma explicação, porque nós estamos falando enquanto um grupo de trabalho, companheiros do caminho, que compartilhamos, né, as lutas do dia a dia, as nossas vicissitudes, as nossas tarefas na Casa Espírita, as oportunidades que nós estamos tendo a cada dia de estarmos juntos, embora hoje mais distante, mas juntos no mesmo ideal. Isso é muito maravilhoso, né? E tem casos, quando se trata de uma comunidade, de um trabalho coletivo, a individualidade ela tem que chegar para somar. E a caridade ela é o lenitivo maior que nós temos uns para com os outros, como Kardec mesmo nos coloca. Na verdade, a caridade moral é de suportar uns aos outros, porque cada um, a gente vai buscar um ser coletivo, mas cada um com a sua individualidade, né? Então, a união ela se dá, né, de pontos, às vezes, muito diferentes, de condutas, vamos dizer, de comportamentos, não posso falar diferente, porque a gente está buscando a mesma unicidade, mas, assim, com as posturas, muitas vezes, com a sua identidade, individualidade que cada um tem, que está trabalhando para, né, chegar a esse equilíbrio do Cristo. E o que ele fala? Haverá casos em que se convence e desvende o mal de outrem, porque ali nos fala das melindres e da discórdia. E normalmente é quando a gente entende o outro errado, mas a gente tem que pensar primeiro na obra, não em mim ou no outro, mas na obra. Então, ele pergunta se tem algum caso que convenha. Ele fala que a questão é até muito delicada, tem que se estudar bem. Mas os Espíritos nos deixam umas condições. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, para acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender à preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Então, é que nesse caso, enquanto nós apresentamos o mal do outro, ou muitas vezes pode ser que apresente o nosso, né, que nós estamos prejudicando a obra, não pode ser por vaidade, não pode ser por teimosia, não pode ser por implicância, não pode ser por diferenças,
né? A gente tem que avaliar não o que a gente sente em relação àquilo, mas o que aquilo prejudica o ser coletivo que somos. Isso serve para nós, para os grupos, mas serve também para o movimento espírita. Muitas vezes nós vamos ter casos, né, que a comunidade espírita pode se posicionar, mas para um bem comum, né, para um resultado mais efetivo da obra do Senhor. Né? Esse está na parte do bem-aventurados que são misericordiosos. Né? Bom, e nós aqui vamos trazer do Seara dos Médiuns uma colocação, uma explicação de Emmanuel. Ele coloca aqui nessa lição, que chama Em Tarefa Espírita, no Seara dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel traz uma explicação sobre a questão dos discípulos de Jesus, aqueles que conviveram com Jesus e tiveram condições, né, ainda, digamos, das imperfeições que ainda visitam os nossos corações. Então, ele cita um exemplo bem interessante, que Nicodemos indaga Jesus, quer dizer, ele estava cheio de dúvidas. Aqui Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece e Tomé desconfia. Mostrando, né, no nosso trabalho coletivo, no nossa seara, no nosso meio, onde a gente transita tentando realizar o trabalho que nos é confiado, nós temos, né, essas questões que ainda às vezes podem nos assustar e tentar nos desanimar. Então, por isso que Emmanuel, sabiamente, coloca esses exemplos, né, para ver que a obra triunfou, independente das dificuldades dos discípulos naquele momento. No final, cada um no seu esforço individual levou a obra adiante, e é assim que temos que ser. Então, ele coloca para nós, assim, em comparação a esses fatos bíblicos, né, ele fala o seguinte: assim também na instituição em que transitas, a cada passo encontrarás o que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Esses aí seria a nossa tarefa de trabalho, né, que a gente se sente, às vezes, gratificado de poder atender quando atendemos, né? Que é aqueles que nós levamos amparo, alívio, consolo, o entendimento, que é uma das tarefas nossas da Casa Espírita. Mas ele nos fala, mas Emmanuel nos dá o contraponto. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam a calma, os que te zombem dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades e os que te ferem o coração. Então, é um caminho, né, que nós podemos encontrar de tudo, depende da nossa proposta de trabalho, do nosso entendimento, o que é ser trabalhador do Senhor. Eu não podia deixar de colocar aqui também, meus amigos, já caminhando para o fim, né, do Registros Imortais, o melhor que está tendo. A lição de 15 de agosto de 1957, intitulada Tema Vivo, que é em comemoração ao centenário da doutrina dos Espíritos, que foi nesse ano. Mas o que ele fala? Tema vivo. Não reprovar, mas ajudar. Deve ser a senha da nossa tarefa, que estejamos funcionando por máquina harmoniosa nas mãos dos destilários da redenção humana, cuja mensagem flui de cima em benefício do trabalho iluminativo da região de trabalho em que ainda estagiamos. Então, o convite é para que nós ajudemos uns aos outros, né? Para carregar essa bandeira que é a doutrina dos Espíritos, e a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade,
não há salvação. A lição 46 da religião dos espíritos, Chico Xavier também, tratada de 26/6/1959, a questão número 676, trabalha servindo. Fica essa mensagem também para os trabalhadores do Senhor. O trabalho dos que trabalham servindo chama-se. O trabalho dos que trabalham servindo chama-se. Muitas vezes a gente pensa na tarefa, mas é o que Emmanuel nos coloca. Humildade, benevolência, esperança, otimismo, perdão, desinteresse, bondade e tolerância. Encerra com caridade e amor. Então é assim que se trabalha servindo a obra do Senhor. E agora, para encerrar mesmo, no Fonte Viva, nós temos uma lição que eu acho ela magnífica. Reparemos nossas mãos. Em João, no capítulo 20, versículo 20, João diz a seguinte frase, tão sabiamente trabalhada por Emmanuel. Mostrou-lhes as suas mãos. E Emmanuel tece aquele comentário magnífico em torno dessas lições do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, quando ele nos diz o seguinte, todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Então, nossas mãos ele coloca como antenas vivas, refletindo a nossa vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. Então, é o trabalho realizado que nós apresentamos através da nossa mão, que representa, né, o trabalho aqui no orbe terreno. Então, roguemos forças ao alto para que possamos prosseguir juntos. Agradeçamos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, a oportunidade de estarmos compartilhando essa existência em aprendizado tão glorioso para que o dia que nós possamos ser chamados os trabalhadores do Senhor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um abraço a todos. Obrigado, Eugênio. Belas colocações. Em nome do grupo, a gente agradece. E antes da gente encerrar, a gente vai cantar a música Um Só Rebanho, Um Só Pastor, que também fala um pouco Ótimo. De tudo aquilo que a gente ouviu, né, na noite de hoje. Hora de um novo tempo, de um novo dia, um só rebanho, um só pastor. No princípio a luz se fez na monada que Deus criou. A terra corrompeu, na matéria adormeceu. Milênios, milênios, a sensação por instinto. Trabalhou a razão e o homem se fez no pó de muito chão. Avatares, querubins, preparar a terra pro trabalho semeador. Só ele, o Cristo interiorizado, Salvador. Mas o mundo o negou e o interesse escravizou. 2 dias no seio da terra, 2000 anos só de guerra.
No dia 3, ressuscitou e o terceiro milênio preparou para um tempo de luz, um tempo de amor, um só rebanho, um só passo. Salvador. Vamos ter um encerramento feito por Luciana. Agradecemos a todos. Agradecemos, né, pelas palavras desta noite, que possamos, Senhor, nos sintonizarmos com essas energias salutares, que possamos receber essas bênçãos. Agradecemos a equipe espiritual, que sempre está conosco, nos acompanhando e nos abençoando. Que o Senhor possa nos proteger, nos guiar, sempre os nossos passos, nos conduzindo ao melhor caminho. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Chico Xavier.